Ok, acho que deve estar a gravar o microfone também, exato. E vou partilhar o meu ecrã. Portanto, quem já teve PCR, eu estou aí a ver alguma malta que já teve PCR comigo ano passado. A lógica é muito a mesma, mas eu vou explicá-la toda para quem não teve. Então, temos uma sessão Zoom a decorrer durante a aula, que nos vai ajudar. Já agora, eu também normalmente me ligo ao Zoom com o tablet, posso fazê-lo já. Assim dou-vos tempo para se ligarem também. Portanto, basta acederem ao link que está no e-learning para conseguirem aceder ao Zoom. E depois a vantagem disto é que nós podemos, por exemplo, escrever em cima do ecrã, ok? Portanto, eu, por exemplo, aqui estou no tablet a escrever em cima do meu ecrã do computador e posso eventualmente destacar um pedaço de código no vosso lado e por aí fora. Portanto, isto é muito útil para nós conseguirmos falar uns com os outros e aprendermos melhor, acho eu. Portanto, isto é uma ferramenta de suporte. Para além disso, tem a vantagem de esta gravação da aula, portanto, esta sessão Zoom, ser depois disponibilizada a posteriori num canal do YouTube. Temos aqui a gravações das aulas, portanto, se vocês entrarem aqui. Então, neste momento, esta playlist ainda não tem nada, mas depois vai começando a ficar cada vez com mais informação. Eu vou colocando semanalmente os vídeos da aula lá. Okay? Pronto, isto em relação à parte do e-learning. E ao canal do YouTube da UC, já temos aqui as playlists. Então, o que é que vocês devem fazer para estudar para a cadeira? Devem estudar os guiões que são disponibilizados, já vou dizer como, semanalmente. O ideal é que vocês tentem fazer as coisas antes. Isto nem sempre corre bem. Há muita malta que deixa para a frente e espera que seja eu a fazer na aula. Isso tem vantagens e desvantagens. Eu acho que tem mais desvantagens do que vantagens, nomeadamente, se vocês me virem a fazer, nunca aprendem tão bem como se tivessem tentado fazer, mesmo que não consigam, se tiverem tentado fazer em casa e depois me virem a fazer. Acho que assim é que se aprende. Portanto, o que eu recomendo é que vocês, e por isso é que ainda continuo a dar os guiões na semana anterior, é que vocês estudem para a aula, tentando preparar as coisas, ok? E, portanto, eu vou disponibilizando os tais vídeos, sem problema, e o sítio onde estão os guiões é no repositório GitHub da UC. Portanto, temos já aqui um link, eu posso entrar aqui. Então, aqui é o repositório da UC para este ano, e eu vou ter de várias partes e vou acrescentando uma parte por semana, mais ou menos. Eu dividi isto não em aulas, mas em partes, porque às vezes uma aula fica com duas partes. Portanto, eu chamo-lhe partes em vez de aulas para não haver um mapeamento direto. E é intencional. Esta parte 01 vai cobrir esta aula. Okay? Já lá vamos só continuar com esta apresentação. Antes disso, vocês são muitos, não são? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, esqueci de 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ok, comigo. Continuando. Pronto, isto é exatamente o que eu estava a dizer. Tentem em casa resolver o guião antes de chegar à aula prática. Ajuda imenso para aprender. Eu sei que vocês às vezes vão dizer, opá, mas para que é que eu estive a fazer aquilo? Depois ele fez por cima. Mas é assim que se aprende. Aulas práticas e teórico-práticas são sempre a mesma coisa. Portanto, como é que vocês me podem pedir ajuda? Podem me enviar um e-mail, ao qual eu não respondo, ou então podem me pedir ajuda pelo GitHub. Eu vou-vos ensinar. Quer dizer, eu na verdade vou responder aos e-mails sempre que vocês me pedirem ajuda para coisas genéricas. As avaliações não sei quantos, mas se for uma questão técnica, têm que pensar no seguinte: uma pergunta que me façam técnica pode ser respondida por mim, pode ser respondida se calhar de forma melhor por um colega qualquer, e a resposta que for dada pode inclusive ajudar outros colegas. Portanto, a ideia é fazermos isto de forma colaborativa e usarmos um sistema que eu vou ensinar a ser como é que se usa, que é o GitHub, os issues do GitHub, um sistema que permite que, é tipo um fórum, em que todos nós vamos ver o que se está a passar e podemos responder uns aos outros, ok? E é dessa forma que eu respondo às questões técnicas, não é por e-mail, porque por e-mail respondo a um, depois o outro faz a mesma pergunta, e quando eu por ela respondi 5 vezes a mesma coisa à mesma pessoa, e não há partilha de conhecimento. Em termos de bibliografia, vocês podem olhar para estes livros. Okay? Em termos de avaliação, é muito semelhante à PSR.
para quem já teve, há duas modalidades, e isto é uma questão regulamentar, portanto o regulamento obriga a que assim seja. Há uma chamada avaliação discreta e uma chamada avaliação final. O que eu recomendo é a avaliação discreta. A avaliação final faço para que seja muito mais difícil. E a avaliação discreta consiste no seguinte: na verdade aqui estão 2 trabalhos práticos, 3, mas são só 2, ok? Portanto, são só 2 trabalhos práticos nesta cadeira, não há exame teórico, e os trabalhos práticos são em grupo. Portanto, não é difícil fazer a cadeira, é preciso trabalhar. E eu recomendo esta avaliação discreta se alguém quiser fazer a avaliação final, que consiste num teste prático oral no final do semestre, individual, tem que me enviar um e-mail até ao final desta semana. Portanto, se vocês quiserem fazer isto da forma mais difícil, não têm que trabalhar durante o semestre e depois no final, em fevereiro, na época de curso algures, eu sento-me à vossa beira e digo, façam isto, isto e aquilo, resolvam este problema. E vocês tentam programar e logo se vê se, em função do que conseguirem, assim é dada a nota. Como eu vos disse, o ideal é fazerem os trabalhos práticos, são só 2 e são em grupo e acho que se aprende mais assim, por isso é que eu forço mais para aí. Para terem a avaliação discreta, a única coisa que precisam de fazer é não fazer nada, é ficarem quietos e por defeito vão parar a avaliação discreta. Temos então 2 trabalhos práticos, o primeiro de 30%, eu não sei se é de mudar isto para 40-60, talvez mude isto para 40-60, mas então, isto há de ser para apresentar a 31/10, eu acho que já não me enganei nas datas, deixem ver se eu não me enganei nas datas. 31/10, eu acho que já estive a ver isto, mas como são tantas cadeiras eu esqueço. Ora, 31 realmente é uma terça-feira, portanto, será mesmo a 31/10. É um trabalho prático sobre tracking de pessoas e eu vou-vos explicar montes de coisas até lá chegarmos, portanto, basicamente é um trabalho focado em OpenCV. No trabalho prático 2, que valerá os tais 70% ou 60%, a ideia é apresentar este trabalho ou antes ou na data do exame de época normal. Diga. Não? Ou antes do exame de época normal, ou mesmo nessa altura, portanto, como não há teste de época normal, será a apresentação do trabalho prático 2, ou então, eventualmente, numa aula em dezembro, também podemos fazer uma apresentação preliminar do trabalho, se quiserem apresentar em fases. Eu acho que não vai ser preciso. Depois, no teste de época normal, não há teste, será a entrega do trabalho. No teste de recurso, ou na época especial, a avaliação é final, portanto, temos os exames orais individuais. Okay? O tal teste prático oral, eu acho que já disse isto, mas basicamente combina-se uma data, não pode ser a data do exame, porque eu posso ter mais do que um aluno, combina-se uma data o mais próximo da data do exame de curso, depois fazemos uma sessão do meu presencial, agora já fazemos presencial, e eu peço-vos, é uma oral, eu peço-vos para fazerem coisas e fica dentro. É fixe porque vê-se a malta a tremer, e é que se vê a malta a tremer, quando tentam fazer assim. Mais uma vez sugiro, escolham a avaliação discreta. Em termos de avaliação dos trabalhos práticos, que será então, para esta modalidade da avaliação discreta, a única forma de vos avaliar, há algumas regras especiais, mais uma vez mapeadas de TSR, que têm o objetivo de tentar que vocês que não haja gente que não faz trabalho nenhum e ainda assim consegue fazer os trabalhos práticos por causa deles serem em grupo. Então, os elementos do grupo são sorteados pelo professor ou sorteados ou escolhidos. Portanto, não há grupos combinados, ok? Depois, os trabalhos são apresentados nos momentos definidos, o primeiro a 31 de outubro, o segundo na época normal. E a avaliação é feita olhando para o código, vocês vão fazer um repositório do trabalho em GitHub, e eu vou posteriormente olhar para o código para ver se o código está bem documentado, se está bem feito e por aí fora. Mas a grande avaliação, a grande componente da avaliação é a apreciação da apresentação do trabalho. Portanto, a apresentação do trabalho, para quem ainda não fez coisas comigo, é mostrar o programa a funcionar. Portanto, eu não quero um PowerPoint ou uma apresentação, eu quero a execução do programa e vocês explicar-me porque é que o programa tem este comportamento ou aquele ou aquele outro. O facto de eu olhar para o repositório GitHub permite-me, portanto, o repositório GitHub mantém um histórico de tudo da forma como os documentos lá estavam ao longo do tempo, e por isso eu consigo voltar atrás no tempo, isto para dizer que o dia da apresentação, o dia da avaliação é mesmo para ser esse dia. Se vocês não apresentarem na hora, mas apresentarem
por exemplo, na terça-feira à tarde, na mesma terça-feira, perdem 25% da nota. Se tiverem um trabalho perfeito com 20, ficam só com 15. E se apresentarem no dia seguinte ou depois, se tiverem um trabalho perfeito de 20, ficam só com uma nota de 10. Portanto, a mensagem aqui é: mais vale apresentarem um trabalho que não esteja assim tão bom do que gastarem mais uma semana ou duas a fazer uma coisa perfeita, só vão ter 10 no máximo e nunca vai estar perfeito. Portanto, apresentem mesmo as coisas na altura certa, nas alturas marcadas. São 2 datas, com tempo para vocês fazerem antes, é por grupo, portanto convém estar. Em relação à presença das pessoas na apresentação, convém estarem, a não ser que tenham justificação. Portanto, às vezes há um grupo de 3 e uma das pessoas acha que pode ficar em Lisboa. Não, não é assim. Se for para ficar em casa, é porque estão doentes e apresentam justificação médica. Caso contrário, não tenho nota da avaliação nesse trabalho. Ok, acho que está tudo. Depois, como é que nós fazemos a distribuição das notas? Normalmente, como são trabalhos de grupo, toda a gente tem a mesma nota. E eu acho que essa é a melhor opção. No entanto, reconheço que por vezes há assimetrias significativas na distribuição de trabalho. Há malta que não trabalha, há malta que trabalha dentro do mesmo grupo. E isso não é sempre, mas acontece. Acho que já toda a gente teve um caso. Levanta o braço quem não teve um caso destes. Ok, um abraço levantado. Pois. Também é o meu feeling. Há sempre alguém que trabalha menos. E o que eu pretendo fazer aqui, e reparem, às vezes trabalha menos e não é porque é preguiçoso, ou às vezes só não tem tanto tempo, tem muitas outras cadeiras, tem uma cadeira extra, tem um problema familiar, o que quer que seja. Eu não estou aqui a julgar, estou apenas a reconhecer que isso acontece e a dizer que, já que isso ocorre, vamos tentar fazer alguma coisa em relação a isso. Então, o que é que eu proponho? Proponho que sejam vocês a decidir isso. Não sou eu que vou andar atrás de vocês a tentar cheirar o que é que um trabalhou, o que é que o outro não trabalhou. Eu não consigo fazer isso e acho que quem faz também só está a adivinhar, não está, na verdade, a acertar. E, portanto, essa responsabilidade passa para vocês. Dentro de um grupo, se houver alguém, se os colegas do grupo acharem que há uma pessoa que trabalhou menos que os outros, uma ou mais, então o grupo pode declarar que a pessoa X trabalhou menos, não tem que dizer a razão, pode ser só trabalhou menos, e em função disso pode declarar um desconto que vai de 0, ou mais um bocadinho que 0, a 5 valores. Okay? Mas o truque aqui é que este desconto é declarado antes das pessoas saberem a nota dos trabalhos práticos. Ou seja, imaginemos que temos 3 pessoas e uma delas trabalha bastante menos. Então, no final, a pessoa diz: olha, eu quero descontar menos 3 valores, ainda sem saber a nota. Depois, no final, eu olho para o trabalho e acho que ele merece um 15, dou-lhe um 15, e essa pessoa vai ter 15 menos 3, fica com 12. Okay? As outras 2 pessoas, como tiveram que fazer o trabalho extra para compensar o colega ou a colega que não trabalhou, vão receber alguma parte desses 3 valores na sua nota como bonificação. Temos aqui alguns exemplos que mostram como é que isto pode ser. Imaginem aqui, temos o aluno A, B e C, e o A e o B trabalharam bastante mais que o aluno C. Então, neste caso, depois de me comunicarem que o aluno C queria descontar 2 valores, e eu disse, eu avaliei o trabalho com 16, e então o aluno C ficou com 14 valores, e o aluno A e o B receberam os dois valores que o outro descontou a dividir por N, que são o número de elementos do grupo, e portanto eu depois distribuí aqueles 66 valores pelos 2 alunos, ok? Na verdade, depois ficaram com 16,33. Outro exemplo, mais uma vez 3 alunos, desta vez o aluno B e o aluno C trabalharam bastante mais, declararam menos 3 valores, e o aluno A, e o trabalho só tinha uma nota de 13. Na verdade, o aluno A acabou por ficar com 14,98, porque fez o trabalho sozinho, praticamente, ou quase sozinho, ou mais trabalho para os outros, e eles ficaram com 10. Já agora, uma nota. Eu disse porque fez o trabalho sozinho, mas isto não se aplica a quem faz trabalhos sozinhos. Portanto, se realmente há uma pessoa que não fez nada, eu conto com a vossa honestidade para dizer: olha, eu não trabalhei nisto, e não entramos nesse sistema, na verdade a pessoa não faz parte do grupo, é retirada do grupo, ok? Portanto, isto não é para resolver aquelas pessoas que estão lá e que realmente não trabalharam nada. Esses casos são piores. É para quem trabalhou um bocadinho menos ou menos do que os colegas. Ainda outro exemplo, este é o que eu mais gosto.
3 alunos, todos a trabalharem igual, esta é a solução ótima para mim. Portanto, eu não vos quero forçar a declarar descontos. Se vocês me disserem isto, eu fico todo contente. Mas quero-vos dar a possibilidade de declarar descontos se acharem que isso é mais justo. Agora um outro exemplo, desta vez com 4 alunos, para vocês perceberem que ali a percentagem varia. Neste caso, o aluno C trabalhou um bocadinho menos, por isso tinha menos um valor, enquanto que o aluno D tinha menos 4, e depois destas contas todas, o aluno A e B ficavam com 15,63 e os outros descontaram o que declararam. Okay? Acho que é o último exemplo. Aqui tínhamos 2 alunos, e neste caso um ficou com 20 e o outro com 14. Dúvidas? Alguma? Não? Ok. Então, questões. Se tiverem alguma pergunta que já esteja aqui escrita, já sabem que estão reprovados. Depois, não há notas, não há aqui ninguém dos anos anteriores, não é? Portanto, isto não se aplica. Esta pergunta eu já falei, mas para voltar a destacar, porque depois isto surge sempre. Ó, professor, posso fazer o trabalho mais tarde? Podes, mas ficas com 50% da nota. Okay? Eu vou dizer sempre que sim. 3 meses depois está tudo bem, 50% da nota. Portanto, não há volta a dar aqui a esta parte, e é para eu me organizar e sobretudo para vocês, porque o que acontece quando vocês começam a protelar a entrega de um trabalho é que estão a fazer esse trabalho e já não estão a apanhar a matéria que já está a ser dada. Portanto, a ideia é mesmo isto ser um checkpoint, apresentem e agora comecem a pensar noutras coisas. Depois, a segunda pergunta. Será que consigo fazer a cadeira sem ir às aulas? Eu não sou perentório, não digo, pá, nem pensar não conseguem. Claro que dá mais trabalho, mas como eu disponibilizo as aulas na net, é possível, mas é muito pouco recomendado, é isso que eu digo. Nos momentos de avaliação terão que cá estar de certeza, mas eu não vou andar a controlar quem é que vem, quem é que não vem. Não faz parte do meu feitio, por isso vocês podem tentar, e desejo-vos boa sorte se quiserem tentar fazer a cadeira sem vir às aulas. O que é que mais me falta? Esta questão da turma prática. Estou sossegado porque, como isto só tem uma turma prática, não vou ter que ouvir 300 perguntas a dizer: professor, posso mudar da turma P1 para a P2, e da P2 para a P3, e da P4 para a P5? Portanto, isto para mim é um sossego. Ok. Dúvidas? Alguma? Não? Então, por onde é que nós vamos? Eu tinha-vos dito há bocado que os guiões das aulas práticas eram mostrados. Está aqui o e-learning, ok? Portanto, o e-learning Sabi tem aqui os guiões das aulas. Os guiões das aulas é um apontador, é um link para um repositório GitHub. Quem é que sabe o que é um repositório GitHub? Por favor, põe o dedo do ar, que é para eu ter uma noção. Tão pouca gente. Ok, então vamos começar por aí. Imaginem uma Dropbox, ou um Google Drive, ou um SharePoint. São sistemas de sincronização. Portanto, o grande objetivo aí é nós termos um conjunto de fecheiros. Deixa-me tentar, se calhar. Nós temos um conjunto de fecheiros no nosso computador. Portanto, nós temos aqui o nosso portátil. E vamos ter aqui um conjunto de fecheiros, ok? Vamos lhe chamar o fecheiro verde, o 1, o 2, o 3, e depois uma pasta que ainda tem mais outros 2 e por aí fora. Estes ficheiros nós queremos, ou porque os queremos guardar, ou porque o que quer que seja, porque os queremos partilhar com alguém, nós queremos pô-los na cloud. Ok? O que é cloud? É alguns um servidor que está, não se sabe muito bem onde, a copiar, a fazer cópias dos nossos ficheiros. E, portanto, nós, para fazer esta sincronização, podemos usar a Dropbox, o Drive, o Google Drive, G Drive. Vocês usam o SharePoint, não é? Mas esse eu não escrevo porque sou anti-Microsoft. Então, o que acontece é que nós estamos a copiar os nossos ficheiros para lá, ok? E temos uma sincronização, quer dizer, temos os mesmos ficheiros de um lado, os mesmos não. Uma cópia dos ficheiros de um lado em relação ao outro. Com as Dropbox e os Google Drives e os SharePoints da vida, o que acontece é que se eu acrescento um novo ficheiro, automaticamente
há um mecanismo que está a correr dentro do nosso computador, normalmente chama-se um daemon, é um processo que está a monitorizar aquela pasta do Google Drive, ou da Dropbox, ou o que quer que seja, e diz, olha, aqui mais um fecheiro novo. Há mais um fecheiro novo, pimba, direto para lá. E a mesma coisa ao contrário. Se houver aqui algum fecheiro novo, ou, na verdade, vou dar outro exemplo melhor. Se um destes ficheiros for alterado, agora sim, se um destes ficheiros for alterado, automaticamente esta alteração é sincronizada para ali, ok? Portanto, quando usamos Dropbox e afins, estamos a fazer sincronização bidirecional automática, ok? Esta sincronização é feita automaticamente. E pode ser não só de um para um, mas podemos ter aqui um segundo computador. Se eu agora tiver aqui outra pessoa qualquer, ou o meu computador de casa, não interessa. Vamos dizer que é o meu computador de casa. E eu agora posso também aqui colocar um sistema de Dropbox e faço esta sincronização e tenho aqui os meus cheirinhos. Está tudo bem. Okay? Para fazer código, é muito importante, primeiro, que o código esteja bem guardado, porque o código é uma coisa preciosa. Portanto, estar na cloud é boa ideia, porque se nós temos isto num portátil e de repente perdemos o portátil, às vezes perdemos anos de trabalho. Portanto, as coisas estarem na cloud é boa ideia. Por isso, por uma questão de segurança, por uma questão de, mais do que da segurança, de colaboração. Porque eu aqui desenhei o meu portátil e o meu computador de casa, mas isto podiam ser duas pessoas. Estão as duas a fazer o mesmo código. E estão as duas a colaborar. Se vocês forem fazer projetos de software para empresas grandes, por exemplo, eu fui à Bosch de Braga, trabalho em condução autónoma, e tinham para aí 100 pessoas a trabalhar. E eles têm um sistema de tickets com isto, e têm também, obviamente, um sistema de controle de versões. É assim que isto se chama. Ou seja, quando nós queremos fazer sincronização e guardar cópias de código, nós chamamos de sistema de controle de versões. Okay? Há vários tipos de sistema de controle de versões. O mais conhecido hoje em dia, que é quase, não é apenas este, mas é o Git. Também havia o SVN há uns anos. Mas nós vamos usar sobretudo o Git. Portanto, o Git é um programa que faz esta gestão de versões. Ou seja, está aqui um fecheiro novo, é para pôr para lá. Está aqui uma alteração, é para pôr para cá. Mas a grande diferença é que isto, portanto, quando nós estamos a partilhar código, nós estamos a fazer uma coisa de muita responsabilidade. Portanto, não podemos deixar do lado do computador a decisão de, olha, fizeste aqui uma alteração, copia para lá. Imaginem agora que na Tesla um engenheiro está a experimentar qualquer coisa e está a experimentar uma nova rede neuronal para processar os lidares do carro. E diz, olha, vou fazer esta alteração. E se houver esta sincronização direta para a cloud e depois para os carros, pode dar barraco porque pode ser um erro de qualquer coisa. Portanto, a grande diferença é que esta sincronização, no caso dos sistemas de controle de versões, é interativa. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que é o utilizador que diz, agora copia daqui para ali, agora puxa de lá para cá, e por aí fora. Okay? Portanto, nós vamos ter que aprender a fazer esta sincronização, a mandar fazer agora. Eu fiz algum pedaço de código e digo, manda este pedaço de código para a cloud. Eu não sei quantos fez um pedaço de código que eu quero usar, eu digo, anda, dá cá o código que é para eu poder usar, e por aí fora. Portanto, isto é, com o Git, é o tal programa que faz esta gestão e é com comandos Git que nós conseguimos ir buscar código e trazer código da net. Mas depois precisamos de um sítio onde, portanto, o Git podia criar o que se chama um repositório. O que é um repositório? É um pedaço, um conjunto de pastas que vai ser então sincronizado como um bloco, é um repositório, e esse repositório pode estar em vários sítios. Repositórios. Pode estar em vários sítios. Pode estar na nossa máquina local. Nós podíamos ter aqui um repositório e copiávamos as nossas pastas para lá, de lá e para cá, o que era um bocado estúpido. Tínhamos uma cópia local, ou seja, tínhamos duas cópias no mesmo sítio. Ou então temos um repositório na cloud. E para isso nós passamos do Git para uma extensão do Git, que é o Git na cloud, chamado GitHub. Ok? Portanto, o GitHub é um site que nos permite colocar repositórios Git na cloud e depois interagir com eles, descarregando, mandando para lá coisas e por aí fora. Isto à partida pode parecer complexo e como eu quero que vocês aprendam a mexer nisto, porque se querem desenvolver software, vocês chegarem a uma empresa de desenvolvimento de software, então, e usam um sistema de controle de versões? Não, eu copio pastas e mando e-mails com um anexo.
acho que são despedidos no primeiro minuto, ok? Por isso, vocês têm mesmo que se habituar a isto. E, por causa disso, é que eu decidi que nós vamos usar o guião das aulas ele próprio, o repositório GitHub, ok? Portanto, o facto de nós estarmos a estudar para as aulas dentro do repositório GitHub já nos está a habituar a fazer essas coisas. O que é que do vosso lado vocês têm que fazer para usar o Git? O GitHub, aliás. Tem que fazer o seguinte, e já agora, quem tiver já computador, pode já fazer isto, não precisa de ser em Linux, pode ser em Windows, isto faz-se em Windows também. Quer dizer, parte disto. Então, precisam se registrar no GitHub, não sei se alguém ainda precisa se registrar. Para isso fazem o sign-in ou sign-up, exatamente, sign-up, e depois ficam com um perfil, no meu caso é o Miguel Rinho Oliveira, e esta é a página de entrada do perfil. Vocês aqui têm acesso aos vossos repositórios, portanto podem vir aqui repositories. Então cada repositório é um projeto. Por exemplo, Savi 22, 23, 24 é um projeto, é um repositório. É aqui que eu vou colocando os guiões ao longo do ano e eventualmente o código que faça para vocês verem, ok? E tem este e tem muitos outros. Vocês podem, sei lá, estava aqui a ver se via, por exemplo, uso um repositório para o meu CD, apesar de estar desatualizado, uso um repositório para fazer brincadeiras com o meu filho e por aí fora. Portanto, eu estou mesmo a usar aqui o Git de forma intensa, o GitHub. Então, vocês precisam, para trabalharem, vocês devem não só usar o meu repositório, esse é meu, esse tem uma particularidade que é a seguinte. Lembram-se deste desenho? Nós temos então um repositório especial. Se calhar é melhor apagar. Vamos por aqui. Portanto, em Savi vamos ter vários repositórios e para isto não confundir eu quero explicar. Vamos ter um que é o Savi 23, 24. Ok? Isto é o repositório público, toda a gente consegue aceder, mas só eu é que escrevo. Portanto, eu vou fazer neste repositório, vou acrescentar os guiões das aulas, vou acrescentar o código que faço eventualmente aqui e outras coisas que agora não me estou a lembrar. E a ideia é que, vamos pôr aqui o Miguel, se calhar eu vou pôr aqui o professor, que é mais fácil, professor, e depois aluno 1, aluno 2. Portanto, opa, okay? Todos nós temos portáteis hoje em dia, e então todos nós nos vamos ligar ao repositório. E eu vou ler do repositório, por isso é que ponho uma seta do repositório para cá, mas também vou escrever. Mas este repositório para vocês é read-only, quer dizer que vocês na verdade só podem ler. Mas todas as semanas vocês vão acabar por ler. Porquê? Porque vão lá estar no guião, ou ver o código que eu fiz e que pus lá, ok? Mas o guião há de ter exercícios e vocês vão ter que fazer os exercícios, vocês vão programar. Onde é que põe esse programa? Esses programas que fazem? O que eu recomendo, e aliás foi o que fiz para mim, eu não venho para aqui sem experimentar as coisas. Portanto, eu já tenho um outro repositório que é só para mim, a que chamo Savi Solutions. São as minhas experiências em casa antes de vir para cá. E, na verdade, este aqui eu também consigo escrever e ler, obviamente. Este Savi Solutions tem as soluções que eu tenho para as perguntas. Mas este aqui eu não vos dou acesso. Portanto, este aqui é privado. Vou pôr aqui private. Okay? É privado só para vocês não estarem a ver as soluções antes do tempo. Acho que é contraproducente. Mas podia ser público. O que eu recomendo, então, para vocês se habituarem a isto, é que tenham um repositório por cada aluno, na cloud também. Eu vou-te chamar Savi aluno 1. Vocês chamam-lhe o que quiserem. Savi aluno 2. E deste repositório, vocês vão ler e escrever. Porquê? Porque vocês vêm para a aula, fazem qualquer coisa e depois mandam para lá as coisas. E depois isto está na net. Vocês podem eventualmente dar ao colega do lado, opá, como é que isto se faz? Olha, vê o meu repositório. E eventualmente ele até pode ir buscar as coisas sem problema. Na verdade, seria assim, se ele fosse buscar as coisas. Podem, ou seja, este repositório não precisa de ser privado ou público, mas isso vocês é que decidem, é uma questão menor, pouco importante.
E, portanto, já estamos a ver aqui muitos repositórios, muitos mini projetos ao longo desta cadeira. E ainda há outro caso, que é o caso dos trabalhos práticos. Eu vou fazer aqui mais um aluno só para isto ser fácil de perceber. Ainda mais um aluno. Ok. Agora, imaginem que no primeiro trabalho prático eu vou dizer assim, olha, o aluno 1 e o 2 vão colaborar. Ok? São um grupo. Então vocês vão ter que fazer código em conjunto. Se vão ter que fazer código em conjunto, o ideal é criar um repositório em conjunto. Então, tipicamente, o que fazem é criar um repositório para o trabalho prático. Trabalho P1. E os dois podem ler e escrever, e convém que os dois escrevam, quer dizer que estão os dois a fazer o trabalho. Ok? Aliás, isto fica registado e depois também dá para ver quem é que trabalhou, quem é que não trabalhou. Mas, depois, há de haver um segundo trabalho prático. Trabalho prático 2. E desta vez eu digo que é o aluno 2 e o 3 que trabalham neste. Há de ser o tal de janeiro. Neste caso, ou o aluno 2 ou o aluno 3 cria um novo repositório chamado Trabalho Prático 2 e começam a trabalhar nisto. Ok? Portanto, já estão a ver que nós, quando damos por ela, vamos estar cheios de repositórios aqui nesta cadeira. O essencial é o SAVI 23-24. Depois, cada um tem um repositório seu, para fazer as suas experiências. E depois, eventualmente, repositórios comuns para os trabalhos práticos, comuns entre ao grupo. Ok? Dúvidas? Nada? Então vamos avançar para... Eu estava a explicar como é que se fazia um novo repositório. Portanto, depois de vocês terem uma conta no GitHub, o que vocês têm que fazer é chegar aqui ao vosso perfil e fazerem repositories new. Eu vou pôr aqui teste SAVI 23-24, ok? Portanto, isto é só um teste, description, blá, blá, blá. Isto é só teste. E vocês podem então aqui decidir se o repositório é público ou privado. Eu vou fazer um repositório público, isto é só para vos explicar como é que se faz, porque eu, como já vos disse, já tenho um repositório chamado SAVI Solutions. Uma coisa importante aqui, porque às vezes dá bronca, é um pormenor, mas eu recomendo que vocês ponham logo um README e acrescentem aqui um .gitignore para Python. Nós vamos usar a linguagem Python, sobretudo Python, ou melhor, exclusivamente Python, e por isso podem já pôr aqui o .gitignore para Python. O que é o .gitignore? Se calhar não vou perder agora tempo com isso. E depois criar. Então, o que aconteceu neste momento é que eu já tenho um repositório criado na cloud. Okay? Está lá. É o teste, sabe? Mas isto não está no meu computador. Okay. Mas isto não está no meu computador. Para eu fazer esta ligação a dizer, olha, aquele repositório que está na cloud é aquele que eu quero usar no meu computador, eu tenho que fazer o que se chama um clone. Tenho que clonar o repositório. E isto faz-se apenas uma vez. Então, como é que se faz? Em Linux, ainda não estou a falar que nós vamos usar Linux, vamos fazer a clonagem do repositório. Vamos buscar o URL do repositório, copy, e depois vamos ao sítio onde queremos usar o repositório. Por exemplo, eu neste caso vou pôr isto no desktop só porque estou a fazer experiências. Vou abrir um terminal aqui. Vou abrir um terminal aqui. E agora tenho que fazer git. Git é o tal programa que me permite sincronizar com as coisas. Clone. Paste. Okay? Com isto, eu acabei de criar um repositório local. Portanto, eu acabei de fazer isto. Vamos dizer que tinha aqui dois fecheiros, é o tal git. E ele acabou de os copiar para cá. Isto está pronto para fazer sincronização. Se vocês entrarem dentro do teste, sabem não sei quantos, temos aqui um fecheiro chamado readme. E, na verdade, também temos o ponto .gitignore, mas ele é escondido porque em Linux, quando os fecheiros começam por ponto, os fecheiros das pastas, são escondidos por defeito. Portanto, se eu fizer ls-la, quer dizer, vê também os escondidos, e agora já vemos ali o ponto .gitignore. Portanto, na verdade, o que nós temos neste momento são os dois fecheiros que já tínhamos na cloud. Onde é que está a cloud? Está aqui, dois fecheiros. E depois uma pasta que é usada para o Git saber gerir as transferências e por aí fora. Portanto, aquela não é para mexer, ele faz automaticamente. Depois podemos enviar novas alterações que fizermos aqui,
para a cloud e da cloud para cá. Vou-vos dar um exemplo. Vamos supor que eu quero pôr aqui um novo ficheiro chamado savi.txt. Ok? Ora, então como é que eu crio um novo ficheiro? Venho aqui, botão direito, Empty Document, savi.txt, ou na linha de comandos. Portanto, quem fizer na linha de comandos as coisas ganha sempre pontos. Eu posso criar um novo ficheiro, por exemplo, editando diretamente. Gedit é um programa editor de texto, savi.txt. Com isto eu crio um novo ficheiro e vou pôr aqui um conteúdo. Olá, bom dia. Okay? Gravar, sair. Reparem agora que eu tenho aqui o meu savi.txt e se eu fizer um ls na linha de comandos, consigo também ver o ficheiro savi. O que acontece então agora é que eu tenho o tal ficheiro vermelho que desenhei ali e preciso de... Portanto, eu já fiz o clone, este já está feito. O clone faz-se apenas uma vez. E é a única coisa, na verdade, que eu faço na linha de comandos. Depois eu... Tudo o que eu vou explicar daqui para a frente, faço no VS Code. Depois já vou-vos explicar como é que se faz à mão. Então, se eu tenho um novo ficheiro que não está conhecido na cloud, eu posso fazer git status. Ora, git é o comando, status é a opção que eu quero para o comando. Ele estava a dizer assim, olha, aqui o meu ficheiro está untracked, quer dizer que não está a ser sincronizado, que se chama savi.txt e usa git add o nome do ficheiro, se queres incluí-lo. Ok, git add savi.txt. Git status. Opa, já temos um novo ficheiro. Este ficheiro já foi acrescentado, já está a verde, e agora, se quiseres enviá-lo, para enviar é preciso fazer dois passos. E esta é a parte que mais confunde as pessoas. O envio é composto de dois passos. O primeiro é o que eu chamo de empacotamento. Portanto, normalmente nós temos alterações em vários ficheiros. Um mudou de conteúdo, o outro foi criado novo, o outro foi apagado. São várias alterações de várias naturezas. Nós vamos criar um pacote de alterações. E fazemos isso com um commit. Um commit é o submeter de todas as alterações para um pacote. E depois temos que fazer o push, que é o envio desse pacote para a net. Portanto, primeiro fazemos o tal commit. Então, eu vou fazer o commit. Então, git, commit, -n quer dizer mensagem, e isto é obrigatório por uma mensagem, add a new file. Portanto, eu aqui estou a pôr uma mensagem. Ok? Portanto, neste momento eu já criei o tal pacote. Se eu fizer git status, ele já diz, olha, tens aqui um commit que está para ser enviado, mas ainda não foi enviado. Ou seja, agora eu preciso fazer o segundo passo da sincronização do local para a cloud, que é o push. Este segundo passo vai pegar neste pacote que foi criado por commit e enviá-lo para a net, para a cloud. Git push. E ele agora pede o meu password, eu já me lembro se eu tenho. Não sei se isto vai funcionar. Pois, ok. E depois isto funcionaria e eu agora não consigo por isto não funcionar. Mas eu agora para fazer isso estou entramado. É que eu agora já não uso isto. Portanto, eu não vou conseguir fazer isto, passo depois no VS Code. Tinha que ver a minha password, não vale a pena. De igual modo, se houvesse uma alteração na cloud, ou seja, se eventualmente aqui alguma coisa mudasse, por exemplo, eu vou ao meu README e vou alterá-lo. Neste momento ele tem o texto, teste savi, blá, 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 blá. Eu vou dizer aqui, ainda mais, um blá. Ok? Que era muito importante. Então aqui, reparem que eu estou a mexer na cloud diretamente. Eu estou aqui, neste momento, temos aqui o ficheiro README e eu estou a alterá-lo. Vou fazer um commit. E aqui, na verdade, este commit já faz tudo, já envia. Portanto, se vocês olharem agora para o nosso repositório, temos aqui o README, tem um conteúdo, ainda mais um blá. Mas este conteúdo ainda não foi sincronizado, está ali. Como é que se faz essa sincronização? Git pull. Ok? Oh my God. Deixa-me ver se isto funciona. Se eu consigo resolver isto assim em 3 tempos. Não, não consigo. Pronto, neste momento tenho conflitos por causa de não ter conseguido enviar as coisas. E por isso... Estás, talvez?
Vou tentar resolver isto, mas não consigo. Pronto, se eu fizesse aqui este git pull, iria buscar as coisas. E dizem vocês, este gajo não percebe nada disto, porque isto falhou tudo. Pois falhou, porque eu já não uso isto assim. Eu uso isto de uma forma mais fácil, que é com o VS Code. Ok? Portanto, eu vou fazer outra vez este processo todo da maneira como eu faço. Inclusivamente, o tirar, o descarregar o fecheiro. Então, neste momento, aqui no desktop, eu continuo sem ter desktop, estou aqui no desktop, eu não tenho a pasta. Portanto, a primeira coisa que eu tenho que fazer é o tal clone. E esse sim, esse eu faço sempre no terminal. Também dá para fazer no VS Code, mas eu nem sei como é que se faz. Portanto, eu vou começar por fazer git clone. Não, espera lá, que correu mal. Fatal repository não sei o quê. Aí, deixa eu ver se assim. Git clone. Ok, agora sim, tinha o URL errado. Portanto, eu já tenho aqui o tal fecheiro de testes à vida. E neste momento, o que eu faço a partir daqui para ir buscar alterações depois do clone, eu uso sempre o VS Code. O que é o VS Code? O VS Code é um editor de código. Portanto, nós vamos programar aqui, portanto, convém termos um bom editor. O que é que faz este editor de código? Deixem-me tentar mostrar. Então, eh, primeiro, temos que começar de um projeto novo. Eu tenho aqui um projeto já em andamento, mas convém parar. Opa, então, file. Ai, que vida. Ora, File, Close Workspace, exatamente. Portanto, isto é a página de entrada do VS Code, ok? Então, nós vamos começar por abrir aquela pasta que acabamos de descarregar com o clone. Open Folder. Vamos ao meu desktop. É um bocado estranho. Ok? Acho que o meu computador acabou de crashar.